Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 16 de fevereiro. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspende processos que tramitam em instâncias inferiores contra o decreto do presidente Lula que restringiu a autorização de porte de armas de fogo e munição. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai acompanhar também. Partido questiona no STF proibição de atividade religiosa na terra indígena Yanomami. Deputado Eduardo Bolsonaro tem 15 dias para se manifestar sobre queixa-crime de Daniela Mercury. E ainda, Judiciário do Ceará participa de ações para capacitar vítimas de violência doméstica para o mercado de trabalho. O plenário do Supremo suspendeu o julgamento sobre a validade da lei do Amapá, que cria o auxílio aluguel para famílias de baixa renda. As informações com a repórter Marta Ferreira. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pelo governador do Amapá. Ele questiona a lei estadual de iniciativa parlamentar que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Bolsa Aluguel no Estado. O benefício é destinado a famílias com renda per capita de até 3 salários mínimos. O governador do Amapá alega invasão de competência legislativa, uma vez que a norma gera despesas e interfere na organização do Executivo Estadual, além de vincular indevidamente o benefício ao salário mínimo. O julgamento havia começado no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou a discussão para o plenário físico. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. No voto, ele destacou que não há que se falar em ofensa à separação dos poderes. A atuação do legislador amapaense está de acordo com sua função constitucional, cabendo ao Poder Executivo regulamentá-la nos limites de sua competência. Assim, votou pela validade da lei por entender que a norma estabelece requisitos para garantir o direito à moradia previsto na Constituição. Da leitura da lei amapaense, conclui-se ser possível depreender que a Assembleia Legislativa se limitou a estabelecer requisitos para garantir o direito ao subsídio de aluguel a pessoas em condições de vulnerabilidade. A norma, pois, vai ao encontro do direito social à moradia, que é previsto no artigo 6º da Constituição da República. Ou seja, em outras palavras, não se trata sequer de adentrar ao debate sobre o reconhecimento do direito, porque esse é um direito que está na Constituição. E a Constituição, como não contém palavras vãs, deve ser observada em toda a sua inteireza. Eis que tudo o que nela se contém para ser efetivo, como, aliás, escreveu já há algumas décadas o eminente ministro, professor Luiz Roberto Barroso, sobre a teoria da efetividade. De modo que, portanto, trata-se de um direito que decorre da Constituição, ou, na expressão, senhora presidente, que Vossa Excelência, de quando em quando se vale, é um direito de extração constitucional. O ministro Gilmar Mendes divergiu em parte do relator. Gilmar Mendes entendeu ser inconstitucional a fixação do prazo de 90 dias para o Poder Executivo regulamentar a lei, estabelecendo a operacionalização do programa. Estou nesse ponto divergindo do relator, claro que em parte bem reduzida, de modo a declarar a inconstitucionalidade da expressão no prazo de 90 dias contida no artigo 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá. Eu tive cuidado, até, presidente, de verificar se o programa já estava instituído por ato regulamentar do Executivo. O programa já está completamente instituído, de modo que o que nós estamos a discutir aqui é a questão em tese. Isto não tem repercussão sobre o caso que está, ou nenhum reflexo sobre os direitos sociais que estão devidamente assegurados. E por isso, então, eu estou pedindo todas as vênias ao relator e tendo toda a compreensão em relação ao seu
entendimento em maior extensão, e aqueles que eu segui, para julgar procedente em parte a presidente Yadim e declarar a inconstitucionalidade da expressão no prazo de 90 dias, contido no artigo 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá. Como não havia quórum suficiente para a declaração de inconstitucionalidade, a presidente decidiu suspender o julgamento para aguardar o voto da ministra Carmen Lúcia, ausente justificadamente. E o ministro Gilmar Mendes suspendeu processos que tramitam em instâncias inferiores contra o decreto do presidente Lula, que restringiu a autorização de porte e posse de armas de fogo e munição. Acompanhe os detalhes com a repórter Carolina Chaves. O ministro Gilmar Mendes concedeu decisão provisória numa ação apresentada pela Advocacia Geral da União. A AGU pede que o Supremo declare a constitucionalidade do decreto 11.366, publicado em janeiro deste ano, que tornou mais rigorosos os limites para acesso da população a armamentos. O decreto suspende os registros para aquisição e transferência de armas e munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares, restringe o quantitativo de aquisição de armas e de munições de uso permitido, além de suspender a concessão de novos registros de colecionadores, atiradores e de caçadores, até que sejam aprovadas novas regras para aquisição de armas. O decreto passou a valer no dia 1º de janeiro deste ano e, desde então, vem sendo questionado na Justiça. Ao atender o pedido de liminar da Advocacia Geral da União, o ministro Gilmar Mendes considerou o risco na demora e lembrou que o Poder Executivo tem competência para regulamentar o Estatuto do Desarmamento dentro dos limites dos direitos constitucionais à vida e à segurança. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes explicou que inexiste na ordem constitucional brasileira um direito fundamental ao acesso a armas de fogo pelos cidadãos. Com essa determinação, todas as decisões judiciais contrárias ao decreto estão suspensas. O ministro encaminhou a liminar para referendo pelo plenário virtual da Corte. O ministro Nunes Marques, do STF, negou o mandado de segurança contra ato do presidente Lula, que propôs a retirada do nome de um indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o cargo de Defensor Público Geral Federal. A reportagem é de Anderson Arcoverde. O mandado de segurança foi apresentado por um defensor público contra a mensagem do presidente Lula, publicada no Diário Oficial da União no fim do mês passado. Lula cancelou 18 indicações do ex-presidente Jair Bolsonaro a cargos públicos, entre elas a de Daniel de Macedo para recondução como defensor público geral da União. A escolha de Macedo foi encaminhada ao Senado no ano passado com base em uma lista tríplice apresentada pela Defensoria Pública. No mandado de segurança, o defensor público afirmou que a escolha da Defensoria e da Presidência da República já foi realizada e que a retirada da indicação pelo presidente Lula afronta o princípio da impessoalidade. Ao analisar o caso, o ministro Nunes Marques lembrou que somente o titular do direito lesado ou ameaçado pode apresentar mandado de segurança, ou seja, o próprio Daniel de Macedo. Para o ministro, o fato de participar do colegiado que escolheu a lista tríplice não dá ao outro defensor público legitimidade para propor a ação. Em outra decisão, o ministro Nunes Marques deu 15 dias para que o deputado federal Eduardo Bolsonaro se manifeste sobre queixa-crime contra ele apresentada pela cantora Daniela Mercury. O prazo é previsto na lei que normatiza processos que tramitam no STF. Reportagem Evne Araújo. Em abril do ano passado, Eduardo Bolsonaro teria publicado em uma rede social um vídeo descontextualizado da cantora. Na queixa-crime, Daniela Mercury justificou que a postagem teve a intenção de difamá-la. Segundo ela, a edição do material mudou intencionalmente o sentido do que havia sido falado. O Ministério Público Federal se manifestou no caso para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa ao parlamentar. Com isso, o relator da denúncia no Supremo Tribunal Federal, ministro Nunes Marques, deu prazo de 15 dias para o deputado apresentar resposta. Depois disso, a artista tem mais 5 dias para se manifestar.
Partido questiona no Supremo proibição de atividade religiosa na terra Yanomami. É no próximo bloco. Até já. O partido Podemos acionou o Supremo Tribunal Federal para invalidar a proibição do exercício de atividades religiosas e do uso de roupas com imagens ou expressões religiosas na terra indígena Yanomami durante o estado de emergência decretado em razão da crise humanitária daquela população. A medida consta de portaria conjunta da FUNAI e da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Na avaliação do Podemos, a medida limita garantias fundamentais de forma injustificada, violando as liberdades de manifestação e de liberdade religiosa e a laicidade do Estado, todas previstas na Constituição Federal. A ação foi distribuída ao ministro Nunes Marques. E o Ministério Público Federal enviou uma manifestação ao Supremo defendendo a adequação da alimentação escolar indígena com a contratação de nutricionistas para atuar em escolas catarinenses. A repórter Madeleine Machado tem as informações. O pedido de ajuste do MPF deve atender aos parâmetros mínimos fixados no Programa Nacional de Alimentação Escolar e pelo Conselho Federal de Nutricionistas, além da legislação. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra o estado de Santa Catarina, que foi rejeitada pelas instâncias inferiores sob a alegação de que afronta ao princípio da separação de poderes, não cabendo ao Judiciário interferir nas políticas públicas do Poder Executivo. Para a Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Marques, a norma tem o objetivo de garantir o bom rendimento escolar, estimulando a prática de hábitos alimentares e nutricionais mais saudáveis. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve sentença que condenou a União a indenizar um homem por duplicidade de inscrição do CPF. Os detalhes com o repórter Renato Rosa. No recurso, a União sustentou que não houve má-fé da Receita Federal, que a inscrição do CPF foi anulada e que o autor da ação não comprovou qualquer dano moral. Mas o que se viu no processo foi que a emissão em duplicidade do CPF para um morador do Piauí e para outro homem da Bahia com o mesmo nome provocou muitos transtornos. A defesa demonstrou que o autor ficou impedido, inclusive, de sacar o valor depositado em sua conta do PIS/PASEP, porque o valor já havia sido sacado por outra pessoa. A desembargadora federal, Daniele Maranhão, destacou que, postas as particularidades do caso concreto, entende-se não haver necessidade de reforma da sentença, quanto ao ponto, já que se mostra razoável a condenação da União ao pagamento de danos morais, no quantitativo de R$15 mil, montante semelhante ao fixado por esta Corte para essas situações, não havendo que se falar em valores excessivos. A decisão do colegiado foi unânime, acompanhando o voto da relatora. O Superior Tribunal de Justiça limitou a permanência de concessionária na BR-040 no trecho Juiz de Fora, Rio de Janeiro. Reportagem de Pablo Lemos. O fim da concessão da rodovia estava previsto para 15 de fevereiro de 2023, mas o prazo foi prorrogado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região até o julgamento definitivo do processo, em que a Concer, concessionária responsável pelo trecho desde 1996, discute suposto desequilíbrio financeiro. No pedido de suspensão de liminar dirigido ao STJ, a União pretendia que a liminar do TRF1 fosse cassada, o que implicaria a retomada do trecho da rodovia pelo governo federal e a administração por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, até o fim do processo da nova licitação. Como alternativa, pediu ao menos que o prazo da extensão fosse reduzido. A presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, julgou procedente o pedido da União para limitar a extensão do contrato de concessão. Segundo ela, a prorrogação do contrato de concessão, a título precário e sem prazo definido, poderia causar prejuízo à própria prestação do serviço, o que justifica a intervenção do tribunal. A ministra também levou em conta o documento do processo, no qual o DENIT informou à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, que não tinha condição imediata para assumir o trecho da BR-040. E o ministro Ribeiro Dantas, do STJ, manteve em prisão federal os acusados pela morte do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Jéssica Castro traz os detalhes.
O ministro do STJ, Ribeiro Dantas, negou o pedido de liminar em que a defesa pretendia reverter a transferência para penitenciárias federais de Amarildo da Costa Oliveira, Ozenei Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima, acusados pelo assassinato e ocultação dos corpos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Os crimes aconteceram ano passado, nas proximidades da terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. Para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal, a colocação dos acusados em presídio de segurança máxima era necessária em razão do risco de fuga dos presos provisórios, além do perigo de morte por ordem dos supostos mandantes do crime, fato que ainda está sendo apurado pela polícia. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a decisão da transferência por entender que a medida foi devidamente justificada e que se enquadra nas hipóteses previstas em lei. Por meio de recurso em habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa dos acusados alega que a transferência foi baseada em meras conjecturas, já que não haveria evidências de que existem mandantes do crime, e também aponta que a transferência pode prejudicar a prática de alguns atos processuais. Mas em análise preliminar, o ministro Ribeiro Dantas lembrou que a concessão de liminar em habeas corpus só pode ser acolhida quando for demonstrada a ilegalidade do ato judicial praticado, o que não ocorreu no caso. O mérito do recurso em habeas corpus ainda será analisado pela 5ª turma. No próximo bloco, suspensa a decretação de falência da Livraria Cultura. Voltamos em instantes. Com autorização da Justiça de São Paulo, a Polícia Federal realizou hoje a Operação O Impostor contra um líder espiritual suspeito de submeter pessoas a condições de trabalho análogas a de escravo. Carolina Chaves. Segundo a Polícia Federal, o homem chegava até as vítimas por meio de um programa de rádio dele que fala sobre espiritualidade e motivação. As vítimas, acreditando que trabalhavam para uma missão divina, passavam anos aceitando as condições impostas pelo acusado e eram convencidas a morarem na casa dele. Eram submetidas a rotinas diárias de trabalho sem receber salário. Quem não cumpria o determinado era exposto e humilhado em reuniões, além de sofrer ameaças em nome de Deus. O investigado também as convencia a assinar documentos que eram usados por ele para criar diversas empresas nos nomes dos fiéis, além de gerar dívidas através dessas pessoas jurídicas. Ao cumprir o mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou na casa do acusado máquinas de cartões de crédito e débito, uma pistola com carregadores e munições. O investigado pode responder por crimes de reduzir alguém à condição análoga à escravidão, violação sexual mediante fraude e lavagem de dinheiro, podendo a pena ultrapassar 14 anos. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a falência da Livraria Cultura, uma das redes mais tradicionais do país. Quem tem as informações é a repórter Viviane Novaes. Há 4 anos, a Livraria Cultura pediu a recuperação judicial por causa de uma dívida de mais de 280 milhões de reais. A empresa se comprometeu a negociar e a pagar aos credores, mas não conseguiu honrar todos os compromissos. Por isso, a Justiça de São Paulo decretou a falência da companhia no último dia 9. A livraria recorreu da decisão, alegando que está em dia com o plano de recuperação, apesar de reconhecer os atrasos. E o desembargador Franco de Godoy, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, suspendeu o decreto de falência para que o recurso da empresa seja analisado. O magistrado determinou o envio dos autos ao Ministério Público Federal e a intimação do administrador judicial para que façam um parecer. A Livraria Cultura foi fundada em 1947 e chegou a ter 16 unidades em todo o país. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso promoveu uma série de reuniões com prefeituras e empresários para sensibilizar sobre a importância dos escritórios sociais para a ressocialização de recuperandos no Estado. A reportagem é de Geisa Oliveira. Uma das metas do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso, o GMF, é instalar o escritório social em todo o estado. O mecanismo fornece amparos em diversas áreas,
como saúde, psicossocial e qualificação profissional às pessoas que cumprem ou já cumpriram pena. Em Mirassol do Oeste, o escritório está em pleno funcionamento desde setembro de 2022 e já trouxe impactos positivos para a vida do Cristiano. Vamos dizer que é meu porto seguro isso aqui, porque através disso aqui eu consigo arrumar consulta médica, eu consigo ter ideias do que eu posso estar fazendo no dia a dia. O escritório social ele ajuda conseguindo benefício social àqueles que necessitem, conseguindo ponte de emprego, de profissionalização, conseguindo também amparo de estudo, de educação, amparo psicológico dentro da unidade prisional. E para expandir este importante equipamento, o GMF realiza de maneira planejada diversas reuniões. Neste ano, vários municípios já receberam a visita, como Cáceres, Araputanga, Comodoro e Pontes e Lacerda, o que tem mobilizado os poderes executivos municipais, empresários e sociedade civil. O município vai ganhar muito com isso, na questão social, na questão financeira, recebendo aí os nossos egressos para trabalhar para o município. A gente já teve uma noção mínima e básica de que realmente gera uma economia muito grande. Nós, empresários e os nossos governantes e a sociedade que possa também tem que fazer algo em torno da melhora da situação que nós estamos vivendo, né, do que está acontecendo. Então, eu acredito que nós vamos sim conseguir colaborar. Vai nos ajudar, às vezes, com alguma mão de obra que a gente está procurando aí, que realmente está em falta. Tem tudo para dar certo, né? Essa oportunidade será um case de sucesso que servirá de atração, vitrine para os demais empresários. Muito importante a existência do escritório social porque ele vai intermediar a saída do recuperando com a reinserção na sociedade, sem a qual muitas vezes há um preconceito para poder fornecer trabalho para essas pessoas e que é extremamente importante para que eles não voltem a delinquir. O GMF também busca fechar parcerias com universidades privadas. Por exemplo, os acadêmicos de direito e também os acadêmicos de odontologia, de enfermagem, psicologia, né, medicina, eles podem prestar esses serviços como extensão, enquanto saúde, enquanto operadores do direito e para os nossos acadêmicos a vivência de sociedade. Eles prestarão inestimáveis serviços ao sistema prisional. Nenhuma sala de aula irá ensiná-los o que eles aprenderão dentro do sistema prisional, participando do sistema prisional. O Tribunal de Justiça do Ceará firmou termo de cooperação com o governo do estado e a iniciativa privada para capacitar as vítimas de violência doméstica e encaminhar as mulheres ao mercado de trabalho. Confira na reportagem de Pamela Lemos. O acordo foi assinado nesta quinta-feira, 16 de fevereiro, em Fortaleza. A parceria envolve o Judiciário do Ceará, a Secretaria de Proteção Social do Estado, a Federação das Indústrias, o SESI e o SENAI. O presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides Moraes, explicou que as capacitações serão voltadas a mulheres que estão com processo judicial em andamento ou são assistidas pelo Estado. Também destacou a importância da união de esforços para enfrentar a violência doméstica. É uma pauta atual da sociedade, tem muitos reclamos, todos nós temos a consciência, né, do estágio que chegou. Temos que fazer alguma coisa, não só para acabar esse quadro de violência, e se não acabar, pelo menos minorar. E também o convênio específico é para ensejar que essas mulheres tenham vida econômica. Ao todo, serão ofertadas 309 vagas para qualificação profissional. Os cursos vão ocorrer a partir de março nas cidades de Fortaleza, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte. Segundo o presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante, outras 300 oportunidades devem ser geradas nos próximos meses. Após os treinamentos, as mulheres serão encaminhadas ao mercado de trabalho. Hoje nós temos um grande banco de dados, onde as empresas nos procuram, né? Tem também o banco de dados do governo, que o mais importante é a gente conseguir transformar a vida dessas pessoas, ou seja, o sistema FIEC hoje a gente tem trabalhado em tentar fazer entregas. E as entregas só acontecem se a gente conseguir realmente transformar esse curso numa realidade, ou seja, num emprego.
A vice-governadora do estado, Jade Romero, defendeu a necessidade de capacitar as mulheres, que muitas vezes temem denunciar os agressores por conta da dependência financeira. Então, a gente sabe que para quebrar o ciclo de violência, é muito importante que nós tenhamos o setor de autonomia econômica fortalecido, né? Essa também será uma das nossas prioridades dentro da Secretaria das Mulheres, criada, né, dentro do governo do estado. E a gente agradece essa parceria do Tribunal de Justiça e dos demais parceiros que estão oportunizando, indo, como eu disse, muito além da justiça e fazendo também esse papel, né, de nos ajudar na inserção dessa mulher no mercado de trabalho. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você.